Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Peço para que se inscreva no canal, dê like e compartilhe o vídeo. Hoje eu falarei sobre um livro, Orgulho e Preconceito, muito legal. Fazia tempo que eu queria ler e eu acabei lendo esses dias, gostei muito. A história gira em torno de 5 irmãs que viviam na zona rural da Inglaterra, né, no interior. Aborda a questão da sucessão em uma família sem herdeiros homens, somente mulheres. Dentro de uma sociedade patriarcal, que se valorizava muito os homens. A história se passa no século XVIII e é claro que temos que ter esse olhar pensando numa sociedade não como a nossa, uma sociedade completamente diferente. Mas eu acredito que nós tiramos muitos aprendizados com isso, de nós conhecermos uma sociedade tão distante da nossa realidade. O casamento era fundamental para as mulheres, elas sonhavam com isso, só que tem um detalhe que eu achei muito legal, que a Elizabeth, que é a protagonista, e fica bem claro que ela não é a mais bonita, a mais inteligente, a mais das mulheres, né? Ela é uma mulher comum, só que ela é à frente do seu tempo. Podemos dizer que ela é precursora do feminismo. Qualidades à frente do seu tempo, como autoconfiança, inteligência, o jeito que ela fala, que ela aborda alguns assuntos, é muito interessante, né? Ela não tem aquele sonho como a maioria das mulheres da época tinham, né? Posso casar com qualquer um desde que seja bom para minha família, né? Porque a mulher era totalmente submissa. Ela não, ela buscava o casamento por amor. Então é muito legal se a gente pensar que ver com esse outro olhar, né? Não olhar com os olhos do século XXI, porque parece muito ultrapassado, mas não é. Os bailes eram frequentes, o homem ideal era o que as moças pretendiam e ficava muito claro até mesmo para as famílias. No início do livro, quando um moço rico, bonito, foi morar ali perto, a mãe das meninas, né, entrou em desespero para que o pai fosse lá, conhecesse, para que esse moço soubesse das filhas dela. Então tinha toda uma preocupação com isso, né? E era muito claro que casamento era igual dinheiro, tinha um interesse evidente, não tinha como fugir disso, né, naquela sociedade. As mulheres não tinham direito à herança, como eu comentei, né? Então não ter um homem na família era muito complicado. No caso dessa família especificamente do livro, no caso ficaria o sobrinho como herdeiro, né? Porque as filhas não poderiam herdar, o que para nós hoje é um absurdo, mas fez parte da nossa sociedade. Por isso que se fala tanto de causas femininas, de valorizar a mulher, porque teve uma época que a mulher, bem dizer, não existia, né? E isso é muito triste se a gente for pensar, mas faz parte da história e a gente precisa conhecer e tem que levar isso em consideração. Embora, claro que eu sei que nós não concordamos. O que me chamou muita atenção é o fato das aparências nos enganarem. Muitas vezes a gente pensa algo de alguém e depois a gente vê que não era nada daquilo que a gente pensou. E muitas vezes, como leitora, a gente já prevê isso. Não, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa estranha nessa personagem, não é tudo isso que ele está falando, alguma coisa vai acontecer. E isso é muito gostoso, né? A gente ter essa expectativa como leitora do que vai acontecer e até mesmo prever algo, é muito legal. E uma outra coisa então, daí, pensando nisso, o julgamento nos faz pensar, eu que estudo, né, literatura, tem um livro especificamente sobre o quanto que as personagens nos influenciam, nos afetam, não tem como não pensar sobre isso que até hoje, quantas vezes nós julgamos as pessoas? Nós pensamos algo da pessoa porque a gente ouve alguém falando. E depois, quando a gente vai descobrir, quando a gente conversa e quando a gente ouve os dois lados e tira as nossas conclusões, a gente vê que não é nada daquilo que uma determinada pessoa falou. Muitas vezes, até alguns casos, é maldade? Sim, mas outros, a pessoa está tão influenciada naquela situação que ela nem percebe que ela está fazendo isso. Então, pode acontecer. Acontece na literatura, pode acontecer na vida real também. Outra coisa que me chamou a atenção é que quando se falava de casamento,
tinha uma expectativa e se falava muito que as cunhadas e cunhados seriam como irmãos naquela sociedade. Então ia ver como, eu me caso com determinada pessoa, então eu passo a ser irmã daquela, do irmão dela, no caso, né, da pessoa que eu me casei. Então eu achei muito interessante, porque hoje não tem essa ligação, né, cunhado e cunhadas, cada um na sua casa, cada um na sua vida. Algumas famílias são unidas, outras um não se importa com o outro, vê como algo distante. Infelizmente, né, porque poderia ser diferente. Mas naquela sociedade não queria, né, tinha essa intenção. Embora nem sempre dava certo, é claro que são pessoas diferentes, né? Inclusive no livro tem essa questão das cunhadas torcerem para o casamento do irmão com uma determinada pessoa e não com outra. Normal, gente, isso acontece também. Interesse em fazer um bom casamento fica muito claro no livro todo. Minha intenção não é falar o fim do livro ou dar muitos detalhes. A minha intenção é analisar a narrativa para nós pensarmos o quanto que a gente pode refletir sobre ela, ok? Então, no final, o fim do livro eu não vou falar, é óbvio que não. Mas eu teria que falar de algumas personagens para a gente entender um pouquinho essa trama. Outra coisa que me chamou muita atenção foi uma pessoa rica, influente, e o quanto que ela achava que ela podia mandar em tudo, como até hoje isso acontece. E me chamou muita atenção, esses dias eu gravei um vídeo sobre limite, e daí eu fiquei pensando até mesmo desse limite, porque não tinha o conhecimento que se tem hoje sobre limite. Então a pessoa chegou na casa da outra, né, que ajudava de alguma maneira e começou a falar onde que tinha que ficar os móveis, por exemplo. Hoje seria algo completamente mal educado, interferir no papel do outro, passar dos limites, mesmo financiando, né? Porque hoje, quando os pais dão a casa para os filhos casados morarem, por exemplo, eles respeitam a individualidade do filho, né? Então não vai chegar na casa do filho e ficar dando ordem do que tem que fazer ou como fazer, né? Isso tem essa consciência no geral, né? E daí, sobre a autora, Jane, não tem muitos retratos dela, tem um único retrato feito pela irmã, que depois os herdeiros mandaram fazer uma pintura. Ela nasceu na Inglaterra em 1775 e faleceu em 1817. Ela é filha de um pastor, e ela não tinha dinheiro, era uma pessoa que não conseguiu se realizar como pessoa. Dá para perceber isso, porque ela não se casou, ela amou muito uma pessoa, ela se apaixonou por um homem aos 20 anos, e esse amor foi correspondido, mas por conta do interesse financeiro que esse homem também não tinha posses, ele acabou optando em se casar com outra mulher e não com ela. Então ela ficou solteira. As duas irmãs, que tinham uma ligação bem forte, né? Elas não se casaram. Inclusive tem um filme que, pelo que eu pesquisei, fala um pouquinho sobre a vida dela, que é Amor e Inocência. E naquela sociedade, o não se casar, que é o ficar pra titia, era um horror, né? Era muito complicado. Então as duas dependeram dos irmãos, dos homens, né? Que se casaram e se deram muito bem. Os livros dela, no geral, é um protesto pensando naquela sociedade, retratando como que era aquela sociedade. Um dia acreditou no amor que não existia naquela época. Então ela, mesmo na vida real, ela acreditou no amor e se decepcionou muito, porque o dinheiro falava mais alto, e ela, pelo que dá para perceber, ela passou um pouco isso nos livros, essa angústia dela, e até mesmo o se realizar por meio das personagens. Talvez foi uma forma dela se sentir um pouco melhor, né? Já que deveria ter sentido muito, já deveria ter tido uma dor muito grande por conta desse amor não correspondido. As obras mais conhecidas dela, né, são Razão e Sensibilidade, Persuasão e Orgulho e Preconceito, que também é muito conhecida. Espero que vocês tenham gostado, sugiro para que vocês leiam o livro, e quem já leu,
conta aqui pra gente, coloca aqui nos comentários o que achou, qual que é a sua opinião, o que você sugere, enfim, vocês são sempre bem-vindos aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo.